Portugal ou já ouviu falar, eu convido a você, eu desafio a você a ficar aqui comigo para que nós tenhamos uma conversa franca, reta e que eu possa contar minhas experiências boas e ruins da minha migração do Brasil para cá. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo de Barros, moro na cidade do Porto e com muito orgulho estou aqui para falar com vocês sobre viagem, trabalho, cultura, enfim, você que quer vir para cá para morar, para estudar, para passear, fique nesse vídeo, viu? Fique aqui, que aqui nós falaremos sobre tudo sobre cultura. Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos conversar. Muitos me perguntam como é que eu cheguei aqui em Portugal, né? Uma das coisas que me impactou foi a questão do custo de vida. Eu era acostumado, trabalhava no hospital, trabalhava na UPA, trabalhava em cursos técnicos, tinha o meu capital e quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi uma vida totalmente diferente. Trabalhava em 3 locais, mas não conseguia ir almoçar ou jantar todos os dias se eu quisesse, ou 2 vezes por semana, ir para uma festa, ir para algum canto com meus amigos. Aqui em Portugal, diferentemente, eu ganho menos, como se fosse falar como no Brasil, da questão de trabalho mais, mas eu ganho o razoável que eu consigo ir, eu consigo vir, eu consigo comprar e não me falta nada. Então essa é a diferença do custo de vida de Portugal para o Brasil. No Brasil, uma pessoa ganha seus 1.500, mas não comem o que uma pessoa que recebe 300, 400, até 500 euros aqui em Portugal, com seu custo de vida. Coisa que eu senti muita diferença foi na questão da segurança. No Brasil, nós olhamos o carro, se está trancado, se está bem trancado, se está fechado, se deixou alguma coisa aberta. Aqui em Portugal, não. Meu primeiro contato com a questão da confiança, porque aqui na Europa tem muita confiança, e uma vez que se quebra a confiança, acabou-se tudo. Foi quando eu cheguei no metrô, que aqui nós chamamos de metro, que não tem catraca, não tem segurança, não tem ninguém armado. É simplesmente um cartão chamado andante, que eu recarrego, passo em alguns postezinhos que tem e vou. E acabou. Não tem ninguém me perseguindo, não tem ninguém me vendo. Então, para mim, aqui em Portugal, isso foi um impacto muito grande. Cheguei em Portugal, cheguei numa terra diferente. Eu consigo andar à beira do Douro, a noite toda eu consigo subir, consigo descer com o meu telefone, com o que eu quiser, com uma pedra, com um colar. Ninguém nem me olha, nem me vê do olhar que eu digo de insegurança do Brasil. Então, para mim, chegando aqui em Portugal, a primeira coisa que eu vi foi isso, a questão do andante, que triscou, entrou e você vai seguir a sua vida. E o segundo foi que aqui em Portugal, aquele carro forte que leva dinheiro, traz dinheiro para o banco, que descem todos armados, entram 3 dentro do banco, entram 3 dentro da Caixa Econômica. Aqui não. Aqui, estou dizendo no Porto, não posso falar em outros lugares. Aqui no Porto, simplesmente desce um senhor, sem um cacetete, sem nada. Só ele, a farda, dá a volta, abre o carro forte, tira as bolsas e entra. E uma vez eu ainda vi esse homem deixando essa porta encostada. E tá tudo certo. Tá entendendo? Porque tem a confiança. Então, se colocar hoje, você se sente mais confiado, mais confortável? Aqui 100%, porque aqui a confiança é o carro-chefe. A pergunta que me fazem, me indagam sempre, é sobre a questão do sotaque, a fala. É porque o brasileiro leva tudo para o campo da maldade. E aqui não. Aqui eles falam numa simplicidade tão grande, uma coisa tão simples que para nós no Brasil é uma coisa horrorosa. Mas em 15 dias
20 dias eu já estava compreendendo muito bem, eu já me fazia ser ouvido, ser escutado a eles, claro, mas também tem a força de vontade. Eu quero morar em Portugal. O Brasil tá quebrado, eu quero morar em Portugal. Você tem que pensar o seguinte: primeiro, é outro tipo de idioma, querendo ou não. Para quem está no Nordeste, no Sul, no Sudeste, para quem não tem tanta cultura, assim, não tem tanta vivência com o português falado. Quando chega aqui em Portugal, cai em Portugal, é tudo diferente. É tudo diferente. Que para nós no Brasil é uma coisa à frente, mas para eles aqui diferente, é diferente para nós no Brasil. Então, tem que saber se comportar, tem que saber entrar, tem que saber sair, tem que saber a sua educação, se pôr no seu lugar. Você está em outro país, você está em outra cultura, você não está na sua terra. Aqui tem muito silêncio. Todos gostam de ler livros numa praça, numa praia. Silêncio total. Não existe caixa de som, não existe uma pessoa, cada um disputando com um som mais alto do que o outro. Um funk, um sertanejo, um forró. Não. Aqui é o seguinte: aqui cada um leva o que quer para a praia, exceto poluição sonora. Você leva o que você quiser. Eu gosto de ler um livro. Pronto, fica debaixo de um guarda-sol e vai ler o seu belo livro. Então, aqui em Portugal tem muita cultura nesta parte, coisa que no Brasil deixa muito a desejar. Uma coisa que me perguntam sempre: como são os portugueses? Na questão de amizade, na questão de festa, na questão profissional, eles são muito fechados. E, na minha opinião, quando na minha cabeça no Brasil era que o português era aquele homem carequinha, com bigodinho, a senhorazinha, cabelinho branco, o aventalzinho. Mas quando eu cá cheguei, eu vi muitos portugueses altos, esbeltos, mulheres que se vestem muito bem e procuram aprender, ter o hábito de falar um bom português. Procuram ter o hábito de leitura. E é por isso que quando eu aqui cheguei em Portugal, eu estando trabalhando com portugueses que gostam de cultura, que fazem cultura, que vivem na cultura, eu comecei a ter aquele anseio de escrever alguma coisa sobre minha vida. Então, o primeiro ponto, já saí ganhando. Estou no meio de portugueses que gostam de cultura. Eu sempre amei cultura, sempre amei história, sempre amei arquitetura. Então, música nem se fala, cinema muito menos. Ou seja, muito mais. Mas me deu aquela vontade. E o português, agora eu vou dizer quem são os portugueses. O português, diferente do Brasil, é que o português, ele quer seu bem. Ele quer ver você bem na terra dele. Ponto final, parágrafo. Entendeu? Quanto no Brasil, quanto pior você estiver, melhor para eles. Se você estiver devendo, é um motivo maravilhoso para todo mundo na cidade saber. Se você perdeu o carro, se o carro caiu, capotou, quebrou, foi roubado, você não está no seguro, isso é uma comida que eles vão comer na mesa deles durante semanas. E aqui em Portugal é diferente. No Brasil, estou dizendo quanto eu trabalhando na área da saúde e ensinando, tive muitos desafios na questão de chegar num ambiente de trabalho e por saber de alguma coisa a mais, não estou dizendo que eu sei tudo, não. Eu sei algum tópico a mais, só quer ser o que não é. Deixa ele de lado porque ele se acha, não é achar, é estudo. E o que eu acho bonito aqui em Portugal é que eles estimulam tanto aos portugueses quanto aos que aqui chegam a estudar, a não parar por ali. Estudar finanças. Você não está no seu país? Então, aqui em Portugal você tem que saber administrar a sua vida financeira. Você tem que saber administrar a sua vida
Quanto ao tempo, o que é que você vai fazer no fim de semana? O que é que você vai fazer nas suas férias? O que é que você vai fazer daqui a 3 meses? Qual é seu projeto? Qual é seu plano? Então, o português ele tem isso. E eu acho muito bonito. Para mim, Portugal é uma faculdade. Comecei a escrever livros, comecei a escrever num caderno e fui tomando gosto, fui vendo, fui estudando. Já no TCC, fazendo meus TCCs e entrando para o mestrado. Então, nisso me estimulou, me instigou, e junto com o estímulo que eu tenho dos portugueses ao meu redor, para mim está sendo um sucesso. Eu sei para os outros, mas para mim, como ser humano, como profissional, como pai, como amigo, estou no ápice. O que foi que te surpreendeu em Portugal? Aí eu vou mudar essa pergunta. O que você se arrepende em Portugal? A única coisa que eu tenho de decepção, de coisa ruim de não ter me preparado para ter chegado aqui em Portugal mais cedo. Bom, porque se assim eu tivesse feito, hoje meu caminho era diferente, a minha vida era outra. Outra pergunta. Vale a pena morar em Portugal? Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. Não gosto de arrodeios. É o seguinte. Existem outros países, existem outras culturas, existem locais que ganham-se muito mais, mas desses países, o que tem a cultura mais parecida com a do Brasil é Portugal. Ponto final. Para mim é isso. Eu vim para Portugal porque, estudando a linhagem de minha família, eu sempre soube que minha família é daqui de Vila Real, próximo da cidade do Porto, uns 35, 40 quilômetros do Porto. 90 quilômetros do Porto, é isso. E eu sempre tive a vontade, desde quando trabalhei em Brasília, onde mais, desde quando fui para Brasília, eu tive essa vontade de conhecer minhas raízes. E pelas histórias que minha avó me contava, meu avô, meus tios que contam até hoje. E quando foi depois da pandemia, eu disse, não, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar meu rumo. Eu acho que migrar é isso, é você começar do zero. Eu quero emigrar. Sim, você quer emigrar. Mas você acha que no seu país você é isso, e nos países dos outros você vai começar do zero. Então tem que colocar isso na cabeça. Não é sua terra, você vai começar do zero. Eu cheguei em Lisboa, não conhecia ninguém. Olhei para um lado, ao outro, no aeroporto, não conhecia ninguém. Quando cheguei cá no Porto, do mesmo jeito. E dei minha cara a tapa, saí às noites, fui tomar café, escutava qual era o papo dos senhores, das senhoras, das meninas, dos meninos, o que eles gostavam. E assim eu fui me familiarizando com a cultura. E para mim, a cidade do Porto, hoje, é minha cidade. Não desfaço do meu Cariri, não desfaço do meu Ceará. Mas hoje, como profissional, com caráter, eu sempre falo com meus amigos. O Brasil me ensinou o que eu sou. Portugal me ensinou a ter e a conservar. Então é isso. Cultura, o dinheiro, os projetos. É isso. Nossa conversa está ficando um pouco longa, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero lhe convidar para ficar aqui com a gente. Já saiu um novo vídeo. Vamos fazer um outro vídeo. Agora só sobre os perrengues. Hoje eu falei questão de cultura, questão de linguagem, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero contar histórias para vocês do imigrante que chegou num outro país, sem nunca ter saído do Brasil e passou por algumas coisas hilárias. Então conto com você e até a próxima.